Então, a nossa aula de hoje é o seguinte: perca o seu medo de mexer com máquinas de marcenaria. Perca hoje o seu medo de mexer com máquinas de marcenaria. Pessoal, vira e mexe, a galera comenta lá no canal, ou então mesmo alguns alunos da oficina de fazedores comentam, né, que às vezes tem algum receio de mexer em algumas máquinas e fica, né, com aquele medinho comum, né, que a gente às vezes tem no início antes de pegar aquela intimidade com cada máquina. Então, o que a gente vai fazer? Ó, primeiro eu vou começar daquele jeito de sempre, né? Tem sempre uma galera que não me conhece aí, então preciso me apresentar. Meu nome é Gustavo Falcão, eu sou o fundador do canal Design Oficina e hoje é a nossa quinta aula de aquecimento para a semana Objeto Construído. Você não sabe o que é a semana Objeto Construído ainda? Bom, o link para você se inscrever na semana está aqui na descrição. Mas antes é o seguinte, a semana Objeto Construído vai ser do dia 25 a 29 de outubro e é um conteúdo que eu estou preparando para te ajudar a dominar a marcenaria criativa, para você fazer aqueles projetos incríveis, para você bater no peito, mostrar para as pessoas e falar: esse aqui fui eu que fiz, sabe? Mó orgulhão. Então, tá afim de sentir essa sensação? Então, ó, o link para você se inscrever na imersão tá aqui na descrição da live, beleza? Não perde, que você vai gostar bastante. E lógico que a imersão é um evento online e gratuito, tá certo? Então, ó, pessoal, como sempre, vamos combinar aquela situação, ó. Enquanto vocês estiverem curtindo, quando o conteúdo estiver indo na direção certa, quando eu estiver falando aqui coisas interessantes, faz essa marcação aí no chat para mim, bota alguns emojis, bota carinha, likezinho, o que você quiser, beleza? Bota uma chuva de coisas aí pra gente ver que tá rolando bem. E as perguntas, claro, se quiser fazer pergunta, fica à vontade a qualquer momento. E óbvio, já deixa aquele like, né? Que dá aquela força pra gente, distribui para mais gente e a gente fortalece o movimento da marcenaria. O movimento fui eu que fiz. Ok. Então, um segundo. Vamos lá. Sobre o que é a nossa aula de hoje, né? A gente está falando de máquina, a gente está falando de medo. Então, essa aula de hoje é para a gente quebrar as barreiras do medo, certo? Ou melhor, quebrar não, é para a gente aprender a lidar com ele. Por quê? Porque você largar completamente do medo não é exatamente o melhor caminho, né? Você precisa ter um certo medo para você manter o seu respeito ao equipamento, certo? O que mais? A gente consegue, dessa forma, abrir as portas para as pessoas começarem ou evoluírem na marcenaria, né? Então, se a gente consegue quebrar essa barreira do medo, ou se a gente consegue ensinar, aprender a lidar melhor com isso, a gente realmente consegue um resultado melhor, a gente consegue evoluir, a gente consegue começar, se é o seu caso. É ou não é? Pessoal, eu só esqueci de dar uma boa noite direcionada aqui, então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Fala, José Carlos. Boa noite, Gavião, Bruno Porto, tudo bem? E aí, galera? Pessoal fidelíssimo aí. Acertei na palavra? É isso. Fiel pra caramba. Semana inteira, todo dia. Tô gostando de ver. Beleza, gente. Então, continuando aqui. Seguinte, a gente já viu o que é, agora vamos ver o que não é a nossa aula de hoje. Bom, a nossa aula não é um guia completo de como operar cada máquina, né? A gente nem vai ter tempo para falar isso tudo hoje. Não vai ter como, né? Isso aí você vai conseguir aprender ao longo das suas aulas aí no canal Design Oficina, dos vídeos que a gente posta, você vendo aqui as aulas ao vivo e, obviamente, acompanhando a Semana Objeto Construído, tá? E se for o seu caso também, se você quiser se aprimorar ainda mais, tem também a Oficina de Fazedores, que é o curso de marcenaria aqui da Design Oficina. Legal, e por que é tão interessante a gente trazer esse assunto? Bom, galera, o medo, ele trava a gente, né? É muito ruim a gente ficar sentindo medo, porque se a gente travar, a gente não consegue continuar, a gente não consegue continuar, seguir construindo os nossos objetos. É ou não é? Então eu já vi isso várias vezes. Eu ia fazer não sei o que, mas eu liguei aquela máquina e eu fiquei com muito medo e nem usei. Eu entendo, eu super entendo. Inclusive, você já vai ver que eu também passei por isso. Mas existem formas da gente superar isso. Então, por que é tão legal também? Porque porque você
deve também entender os cuidados necessários para não se machucar à toa. Então, tem os dois lados, né? Tem um lado do medo, que ele te trava, mas também você tem que ter aquele respeito, né? Aquele certo cuidado, buscar orientação para você também conseguir fazer a coisa da maneira certa. Não adianta ir para nenhum dos dois extremos, tá? Legal, legal? Show de bola. Então, o que aconteceu comigo, né? Como é que foi no meu caso? Bom, a primeira máquina que me deu medo de verdade, quando eu fui usar, quando eu liguei ela, foi uma esmerilhadeira. Esmerilhadeira faz um barulhinho bacana, cara, principalmente quando você está num ambiente fechado. Depois foi a serra circular manual. Essa, então, realmente fez uma barulheira boa. E eu hesitei muito em começar a usar elas, né? Tipo, eu não hesitei, assim, de bota uma madeira e puxa, bota e puxa. Isso aí não faço. Já vamos até falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu hesitei assim, eu ligava a máquina e, putz, caraca, que medo, mó barulheira, desligava. E ficava, pô, agora vai, agora vai. E aí preparava durante um tempão e nunca conseguia usar, até que eu fui conseguindo, fazendo. Também, né, buscando um pouco de orientação, na época, se eu não me engano, eu ainda estava na faculdade, tinha uma serra circular na faculdade, e eu fui ali também naquela oficina da faculdade, aprendendo um pouco, né, pegando um pouco de instrução com o pessoal que já sabia, e fui conseguindo dar o meu jeito. Mas uma curiosidade a respeito disso é que uma vez um amigo meu que fazia design comigo, né, amigão meu também da área de marcenaria, ele veio na minha casa, né? Eu falei, pô, chega aí, deixa eu te mostrar minha oficina. Aí mostrei pra ele e tal, e uma das coisas que ele viu foi um protetor auricular daquele grandão, sabe? De fone, tipo aquele que o pessoal usa em aeroporto, sabe? Que tem um arco assim, mó grandão. Aí ele, pô, maneira, maneira tua oficina. Ele é um zoador, né? Ele olhou pra aquele negócio ali e falou: Ah, isso aqui você tá brincando, né? Isso aqui é exagero, né? Tipo assim, você vai se proteger de quê com isso aqui? Aí eu falei pra ele: Exagero? Entra e fecha a porta. Ele entrou, fechou e eu liguei a serra circular. O cara quase deu um pulo pra trás. Então, assim, não é exagero, tá? Esse tipo de medo é comum. Só que no meu caso, eu não tinha muito quem me ensinasse e, assim, também não tinha quem me incentivasse. Na verdade, meu pai sempre foi um grande incentivador meu. Mas naquele momento, eu estava começando ali, ele também não tinha uma pegada tão forte ali de marcenaria e tudo mais. E é meio cada um por si ali, a gente não tinha muita orientação, a gente conhecia pouco até aquele momento. E mesmo sem orientação, uma coisa que me ajudou muito a encarar, teve uma coisa que me ajudou muito a encarar esse medo. E eu já vou te contar o que foi. Aliás, não vou te contar nada, né? Acabei de acabar com a surpresa aqui. Foi o protetor auricular, cara. Esse protetor realmente fez uma diferença legal para eu conseguir, enfim, ir adiante e conseguir realmente encarar o meu medo. Deixa eu aproveitar aqui para dar aquele bizu na galera, né? De repente entrou mais gente. Olha o foco na foto aí. Boa noite. E aí, tudo bem, cara? E você já participou das últimas lives, né? Das mais lives dessas últimas semanas aí que teve. É ou não é, Foco? Eu lembro que eu já te vi por aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda e vamos lá. Isso aí, galera, ó. Vamos lá. Qualquer coisa que vocês estiverem curtindo, legal, gostando, tá no caminho certo, ó. Não esquece, hein? Chuva de emojis. E claro, já deixa o like na live, beleza? Então, seguindo, vamos ver algumas inseguranças que surgem, porque isso é comum, né? Sempre quando a gente está ou evoluindo ou aprendendo alguma coisa, acaba surgindo algumas inseguranças. Então, primeira coisa, eu tenho medo de me machucar, de me cortar. Pô, quem não tem, né? Quem não tem, afinal a gente está lidando com máquinas que cortam, que furam, que fazem cada uma usinagem diferente. E assim, é normal esse tipo de coisa. Eu tenho medo de não conseguir dominar as máquinas, né? Você dominar a máquina é o primeiro passo para você conseguir passar esse medo. Eu acho que eu não sou capaz de operar máquinas pesadas, máquinas brutas. Eu não sei como lidar, eu tenho medo do negócio escapar da minha mão, eu não sei se eu vou conseguir segurar direito. Se cair no meu pé aquele negócio, né? Será que você já pensou isso? Aliás, põe no chat para mim. Se alguma vez você já passou por alguma coisa desse tipo. Ou já se machucou, ou quase se machucou, ou ficou com medo de se machucar. Põe aí, põe aí. Outra insegurança. Pô, eu já quase me machuquei muito feio uma vez. E aí, será que vai acontecer agora? Será que, tipo, o tempo não tá... Não é que contado, mas será que quanto mais eu faço marcenaria, mais chance eu tenho de machucar, né? Não é inevitável uma hora ou outra você se machucar? Se você faz marcenaria há muito tempo, ou de repente a vida toda? Não. Na verdade, não, cara. Porque eu, pelo menos, faço há 15 anos, já tive pequenos machucados, mas nunca me machuquei sério. E aí você pode estar pensando, tá, mas eu sempre vejo marceneiro sem dedo. Coisa mais comum que tem é marceneiro sem a pontinha do dedo, sem um, sem dois. É mentira isso? Não, é verdade. Está mais do que certo, eu também já cansei de ver.
Agora minha pergunta para você é o seguinte, você já viu esses marceneiros trabalhando? Você já viu esses marceneiros trabalhando? Porque eu já vi várias vezes. E ó, pode confiar em mim. EPI é piada. Ele disse assim, EPI. O que é EPI? Nem sabe o que é. Óculos? Pra que óculos? Tá maluco? Eu não tô dentro de um... Não preciso de óculos pra nada. Enxergo muito bem. Sabe assim, tô levando na piada, mas os caras não usam EPI nenhum. Geralmente fazem marcenaria de chinelo, camiseta, bermuda, tá? E frequentemente vai no limite da máquina, chega a mão muito perto da lâmina, tá? Tipo, mal usa condutor de madeira. Tinha um coroa que consertava as máquinas na minha oficina, na época eu tinha um galpãozão grande, né? E esse cara era muito, muito bom, assim, né, nas máquinas, ele entendia um pouco de tudo, mas ele era meio doido também, sabe? E aí eu lembro uma vez que ele foi passar um pedacinho de madeira na desempenadeira, né, plana desempenadeira, né, bancada, aquele rolo com 3 lâminas para cima, girando assim, ó, uá. E o cara foi passar um pedacinho de madeira de, sei lá, 5 milímetros de espessura. Sendo que eu, quando passo qualquer pedaço de madeira, independente do tamanho, quanto menor ele for de espessura e principalmente de tamanho, mais inseguro eu fico. Por quê? Porque você está passando ali aquele negócio. A lâmina tá fazendo assim, ó, e a sua madeira tá fazendo assim, ó. Se a lâmina pega num ponto da tua madeira e meio que vence ela, joga ela para trás, a sua mão que, né, se você não estiver bem apoiado com ela, a madeira escorrega pela sua mão e a força que você está fazendo para levar ela leva a sua mão direto para a lâmina. Então eu tenho um medo legal de plana desempenadeira. Eu sei a forma de operar certo para você não se machucar. Existem vários cuidados para isso, tá? Um exemplo já que eu posso te dar, uma das primeiras coisas que a gente faz quando opera uma plana é enfiar a camisa para dentro do short. Por quê? Porque quando a gente apoia ali na máquina para conduzir, aqui a parte da nossa barriga, onde fica a sobrinha da camisa, ela fica próxima do rolo, né? Então se pega no rolo, ó, bau bau. São alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas essa galera que se machuca, eu não tô generalizando, mas, cara, de forma geral, os cuidados são muito poucos, entendeu? Já perdeu o medo há muito tempo, já faz aquilo ali, porra, o dia inteiro, o tempo todo. Ah, mas não ganha mais experiência? Com certeza ganha mais experiência, mas também acaba perdendo medo, tá? Medo completo, né? Acaba, sabe aquela coisa assim, muita gente que sei lá, pula de paraquedas ou faz algumas coisas hiper perigosas. Aí o pessoal fala, pô, mas você não tem medo? Aí a pessoa fala, tenho medo. Tem que ter medo. O medo ajuda. O medo ajuda você a se controlar. Porque senão, se você não tem medo, você não tem limite. Você não vê o perigo daquela coisa, tá? Então, isso é uma coisa intrínseca ao ser humano e é importante você respeitar, tá? Então, a gente não vai acabar completamente com medo, a gente vai aprender a lidar com ele e aprender a operar a máquina, né, de uma forma geral, a gente aprender a lidar com as máquinas para a gente conseguir ultrapassar essa barreira. Então vamos lá. Sempre tem o jeito errado de começar. É ou não é? Então, primeira coisa. Deixa eu subir aqui. Primeira coisa, que eu já vi bastante, inclusive trocando ideia com o pessoal do Oficina de Fazedores, alunos meus me falaram isso há pouquíssimo tempo. Então acho que uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é apressar a usinagem da máquina. Por exemplo, você está fazendo um corte com uma serra circular ou com uma serra de cutico, você empurra lá para ela terminar aquele corte o mais rápido possível, né? Fazer um movimento com o intuito de terminar logo. Você está empurrando para aquele negócio terminar o mais rápido possível, porque quanto menos tempo leva, menos medo você sente, né? O mais rápido o seu medo acaba. Mas isso não é legal, não é legal. Você não deve forçar a máquina ou conduzir ela rápido demais através da peça. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas por enquanto a gente está falando só o jeito errado. O que mais? Hesitar ao longo do processo. Você lembra que eu falei que às vezes eu ligava a máquina e hesitava, eu não começava a fazer o corte? Tudo bem se você fizer isso. Ligar, aliás, eu vou até explicar já já como você pode ir começando a desconstruir esse medo, né? E isso faz parte. Agora, você encostar a peça e tirar, encostar e tirar, ou levar a máquina até a madeira e ficar aquele negócio de, sabe, deixar a insegurança tomar conta de você e você, sabe, hesitar, não dá. Tá? Você está lidando com máquinas, você tem que ser assertivo e assertiva. Não adianta você ficar nessa hesitação, tá bom? Não pode. Então, evite fazer esse movimento pingado, né? Bota, tira. Aproximando e retirando a máquina da peça, né? Assim, é normal a insegurança tá com você, tá? Você se sentir inseguro, se sentir insegura, faz parte. Mas você não pode deixar isso tomar conta de você e refletir no manuseio
da máquina, tá bom? Outra coisa, deixar o medo tomar conta e não tentar, né? Como eu falei no início, cara, não tentar é horrível, né? Você tá desistindo, você tá abrindo mão de muita coisa por causa de medo. Quem quer isso, né? Ninguém quer isso pra vida. Você quer abandonar suas coisas por medo? Eu não quero, eu tô fora. Beleza? E outra também é o detalhezinho que a gente tem falando, ó, abandonar completamente o medo. Quem não tem medo não tem cuidado. Então, não esquece disso, não é pra você, não tenho medo nenhum. Isso aqui não tem problema nenhum. Não é por aí. Não é por aí, é você saber o que você está fazendo, fazer da maneira certa, mas sempre com cuidado, ok? Voltando um pouquinho aqui no chat. Olha, o foco na foto, falou aí. Sim, eu também sou um estudante de desenho industrial. Agora que você falou, tô lembrando mesmo, a gente até trocou essa ideia. Eu acredito, não sei se foi pela live aqui ou pelo Instagram, mas eu lembro de você falando isso. Legal, cara, seja bem-vindo aí. Rafa Souza, boa noite. Conheci um que botou uma serra de dente numa serra mármore e serrou um toquinho de 10 centímetros de madeira. A serra em uma mão e o toco em outra, mas só... Vê? A serra em uma mão e o toco em... Nossa! Agora que eu entendi. Que o cara pegou assim a máquina numa mão, um pedacinho mínimo de madeira e... Nossa senhora, me dá nervoso só de pensar nisso. Cara, as pessoas realmente não têm juízo. É isso que o Rafa falou mesmo. Ou o Rafa, ou a Rafa, não sei, mas é isso que foi falado aqui. Exatamente, as pessoas não têm cuidado, cara. E aí não é um bom exemplo pra gente, tá? Não é um bom exemplo. Aliás, uma outra coisa também que dá muito pra trazer nesse momento aqui é o seguinte. Desde 2014 eu ando de moto. Eu tenho moto. Sempre tive medo de moto, mas sempre quis muito ter uma moto. Hoje em dia, o meu medo continua, tá? Tem, sei lá, 7 anos que eu tenho a minha moto, que eu ando de moto, e o meu medo continua. Né? Eu olho pra algumas pessoas andando no meio da rua, e às vezes me dá um nervoso, eu falo, meu Deus do céu, tipo assim, cuidado, cara, sabe? É a tua vida que tá em jogo. As pessoas não têm cuidado, elas realmente, sei lá, parece que a adrenalina fala mais alto e quer fazer as coisas de qualquer maneira. Então, vamos lá, né? Receio, cuidado, respeito a tudo que é realmente perigoso. E máquina, cara, ela pode ser tua melhor amiga, pode ser muito tranquilo, pode adiantar a tua vida, mas também pode ser perigoso, né? Ok. Mas galera, é o seguinte, se vocês tiverem algum feedback, né, algum comentário a respeito do som e do vídeo, vai me avisando, tá? Eu acabei de saber que o vídeo estava um pouquinho travado, mas eu acho que não tem nada aberto aqui que a gente possa melhorar isso, tá? Vão me avisando, vão me avisando. O áudio tá legal, né? Eu acho que é isso aí, acho que acaba importando mais. Vamos lá. Então vamos entrar agora no jeito certo de encarar o nosso problema. Bom, primeiro, como sempre, vamos o quê? Entender o nosso problema. Por que, né, através de que passa isso? Bom, quais são os possíveis motivos para você ter medo? O que gera o medo, né, das máquinas? O que pode ser isso? Alguns pontos que eu separei aqui. Primeiro ponto, que a gente já falou, né, já deu vários exemplos, e eu acho que até o mais comum, o barulho gerado pela máquina, pelas máquinas, né? Você viu aí até que no meu caso, foi uma coisa que me assustou muito, eu acho que acontece muito com as pessoas quando a máquina faz um barulhão muito alto. Então esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, a capacidade de corte da ferramenta. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Você já reparou que, por exemplo, a lâmina, se você pegar uma fresa de tupia, passa o dedo na lâmina. Se você pegar, por exemplo, uma broca e passar o dedo, tudo bem que o corte da broca ela tá na ponta, né? A lâmina de corte está na ponta. E na fresa tá do lado. Mas você passando o dedo assim, cara, a fresa de tupia é um negócio afiadíssimo, tá? Então, ela acaba gerando um medinho a mais, né? Pelo menos na minha opinião. Por exemplo, serra circular, 300 mil dentes, mentira, tem 60, 40, depende da serra, 60 e pouco, 40 e poucos, 30 e poucos, sei lá. Vários e vários dentes, mega afiados ali, tipo assim, você passa a mão ali, você sente que aquilo é muito cortante. Agora, uma broca, por exemplo, não. Tá? Existem muitas lâminas de serra tico-tico que você pode passar a mão assim, ó, e não dá nada, você só sente aquele serrilhadinho. Agora, essas outras não, a serra circular, a tupia, já dão um medinho a mais. O que mais? A força de cada máquina.
Então, uma coisa que também está muito ligada ao barulho, né? Quando a gente liga uma máquina e a gente sente aquele trancão, aquele motor pegando um torque, né? Aquele negócio bruto, isso também dá uma assustada. Isso também gera aquele negócio de, pô, será que eu vou ser capaz de dominar essa máquina? É uma máquina muito bruta, ela tem uma força gigante. Será que eu sou capaz? Né? Então, vamos lá. Barulho, capacidade de corte da ferramenta, força da máquina e também tem uma coisa que é a exposição da lâmina. Nem tudo isso aqui vai se encaixar para todas as máquinas. Enfim, não é uma regra, tá? Mas todas essas coisas aqui acabam contando, né? Vamos lá, quando a gente corta, por exemplo, com uma serra tico-tico, manual, você não se sente muito mais seguro do que cortando numa serra circular de bancada, que a lâmina tá, ou melhor, o disco de serra, né? Mas chamamos de lâmina, que a ferramenta está exposta, completamente exposta, você está vendo ela virada para você? Né? Outra coisa também, uma esmerilhadeira, né? Que o disco tá ali, ó, na tua cara, você tá olhando aquilo ali, ó, né? Tá muito próximo. Também dá muito mais receio do que, sei lá, por exemplo, uma lixadeira, não vou nem falar, né? Porque lixadeira eu acho que nem entra aqui na conta. Mas uma furadeira, de uma parafusadeira também, né? Enfim, esse tipo de coisa, a exposição da ferramenta, não é nem da lâmina, eu vou botar aqui da ferramenta. A exposição da ferramenta faz também uma diferença, é uma coisa que a gente pode contar aí como uma das situações. Então, é interessante a gente saber o que causa o medo para a gente conseguir combater esse medo, certo? Da melhor forma possível. Então, agora que a gente já entendeu o problema, vamos falar um pouquinho sobre as máquinas. Eu separei aqui em mais ou menos 2 conjuntos, segundo a minha opinião, tá? E nesse momento eu quero que você dê a sua opinião também. Então eu separei em máquinas mais amigáveis e máquinas mais brutas. As máquinas mais amigáveis são aquelas que geram menos medo a partir desses fatores que a gente colocou aqui. Mesmo que, por exemplo, a parafusadeira ou a furadeira, a ferramenta está bem exposta, né? A gente vê a broca ali. Mas, sinceramente, para mim não me dá muito medo, né? Não me dá, porque ela não faz muito barulho, porque o fio da lâmina não é tão exposto, não é tão grande, né? Não é, enfim, algumas coisas ali como a gente já viu. Então, segundo os fatores que a gente acabou de ver. E quais máquinas que eu separei como as mais amigáveis? Como a gente já falou, furadeira, parafusadeira, lixadeira, nem se fala, né? Essas aí são, pô, até baby friendly, né? Dá até para uma criança operar. E uma serra tico-tico também. Eu já vi gente com receio da serra tico-tico, com medo da serra tico-tico, porque afinal ela é uma serra, né, e tudo mais. Mas eu julgo ela uma máquina muito tranquila, né? Ela tem o som dela é muito tranquilo, controlado, né? Não é muito alto. Tem várias coisas. Eu acho que ela realmente é amigável. Você consegue controlar ela aos pouquinhos, apoia, vai empurrando na madeira, faz um cortezinho, volta. Ela não gera aquela, né? Ela não é tão forte, pelo contrário, ela é uma máquina bem leve, né? De forma geral. Então ela não gera aquele rebuliço da máquina, aquele barulhão que acaba gerando aí esse nosso primeiro receio. Então, retomando, furadeira, parafusadeira, lixadeiras e serra tico-tico. Eu, inclusive, botei furadeiras, tem vários tipos, né? Tem furadeira vertical, furadeira horizontal e todas elas são, ó, mamão com açúcar. E lixadeiras também. Nesse momento até pensei, quando eu tava escrevendo, pô, lixadeiras manuais, né? Mas não, cara. Lixadeira de disco também é muito tranquilo de usar, mesmo aquelas maiores. Lixadeira de cinta, né? Talvez um tiquinho menos, porque lixadeira de cinta você tem que pegar a peça e enfiar ela com a tua mão ali. Mas, de forma geral, as lixadeiras também são muito tranquilas e tem até mais um motivo. Por quê, cara? A lixadeira, se a tua mão escapar e for em direção, no caso não é a ferramenta, né? Porque lixa não é uma ferramenta, é um insumo. Mas se ela for em direção à lixa, no máximo que vai acontecer é lixar um pouquinho, um pedacinho do teu dedo e a tua unha. Já aconteceu comigo várias vezes. E não incomoda nada, né? É só um detalhezinho mesmo. Então essas são as máquinas realmente mais amigáveis, né? Que geralmente a gente consegue se aproximar, né? Consegue utilizar sem muito problema. Agora, do outro lado, estão as máquinas mais brutas. Aquelas máquinas que geram mais medo a partir desses fatores que a gente acabou de falar aqui. Quais máquinas que eu separei aqui? Tupia, e aí pode ser tupia laminadora, tupia de coluna ou também uma tupia estacionária. Aliás, tupia estacionária é uma máquina que nem se me derem, eu quero de graça. Aliás, ia querer para fazer a lixadeira. Mas eu não uso tupia estacionária, cara. Não, pelo menos não a que eu tinha lá, o modelo que eu tinha, que não é a mesma coisa que você pegar uma tupia e inverter ela. A ferramenta dela era muito diferente.
A impressão que dava, parecia que a ferramenta daquela máquina podia quebrar a qualquer momento. E aí é o seguinte, ó, é uma máquina estacionária girando assim, ó. Se a ferramenta quebra, ela pode girar, voar para qualquer direção. Como eu estava dentro de uma oficina e várias pessoas em volta, aquela máquina foi proibida de ser usada. Porque se aquilo voa na cabeça de alguém, mata uma pessoa, tá? Enfim, não quero te assustar não, tá? Não é esse o objetivo. Mas uma tupi estacionária, realmente máquina robusta estacionária, eu não gosto, eu não tenho, eu não uso. O que eu faço, gosto, indico e é muito, muito mais tranquilo, inclusive dá menos medo do que você usar a tupia na mão, na minha opinião, é você inverter a sua tupia numa bancadinha, bem programada, ajeitadinha. Isso sim te dá um monte de possibilidade. E sim, dá para você ter um controle bem mais tranquilo, não é tão perigoso. Por quê? Não tem nada para voar assim, tá? A sua fresa fica assim, ela não vai quebrar e voar pro lado. É muito diferente o mecanismo, tá? Então, com um pouquinho de emoção, né? Vamos continuar. Retomando. Tupia, serra circular, né? A serra circular manual ou a outra também, você liga ela no espaço fechado, faz um barulhão para quem não está acostumado de primeira. Esmerilhadeira também faz um barulhão. O que mais você lembra aí? Põe no chat que eu quero saber. Tem alguma que já te deu medo? Alguma dessas que a gente falou te deu mais ou menos medo? Você discorda do que eu falei? A serra tico-tico, por exemplo. Deu medo? Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí, rapidinho. Opa, muito comentário, show de bola. O Rafa confirmou o que a gente tinha falado da última vez. É isso aí, cara. Dá um nervoso dessas pessoas que não tomam cuidado. Gavião falou: a minha maior dificuldade foi iniciar na serra circular manual. E depois, quando eu construí a serra circular invertida, me fiz tudo conforme os vídeos que assisti. Eu fiz tudo conforme os vídeos que assisti. O que me ajudou muito a superar o medo foi que na minha adolescência eu fiz o Senai. Porra, que maneiro, cara. Cursos de ajustador mecânico e ferramentaria. Usinagem, máquina, estacionária. Imagina, eu tinha 15 anos. Caraca, Gavião, isso é muito maneiro, cara. Pô, a gente vai trocar uma ideia aí mais pra frente sobre esse negócio de máquina, hein? Você sabe que não é fácil de encontrar gente que sabe mexer nas máquinas direito, né? Muito bom saber, cara. Legal demais. A gente pode trocar muita experiência aí ainda. E é isso aí, cara. Eu também acho que você tem que ir vendo qual é a melhor forma de você lidar e superar o teu medo, né? Pelo menos aprender a lidar com isso. Eu também não curto muito usar a serra circular na mão. Claro que existem situações que você precisa, né? Mas se eu puder escolher, eu prefiro usar a serra circular de bancada. Porque eu tenho muito mais domínio sobre o que eu estou fazendo. Eu seguro a peça de madeira com muito mais firmeza, pegada e garantia do que eu seguro a própria máquina. A máquina, ela é meio brutinha, né? Então, se você, por exemplo, sem querer, claro, com as técnicas certas você acaba não fazendo isso, mas se você sem querer dar uma giradinha naquela máquina ali, operando manualmente, ela pode fazer aquele, né, tipo, dar uma trancada assim no negócio e querer voltar. Então, eu prefiro operar a madeira na máquina, no caso a serra circular de bancada, certo? Vamos lá, continuando aí. Deixa eu dar uma olhadinha aí para ver o que o pessoal falou a respeito das máquinas. Eu acabei de ver, né? Foi. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Voltar aqui. Legal, então já vimos os problemas, já vimos o que pode ocasionar os nossos medos. A gente já viu um pouquinho mais sobre as máquinas, quais as máquinas que são mais amigáveis, quais que são os mais brutos, quais que podem gerar esse medo. Agora vamos entender como a gente pode começar a solucionar isso. E as primeiras orientações que eu te dou são as seguintes, ó. Primeiro ponto, comece pelas máquinas mais amigáveis. Básico, né? Eu até imagino que você adivinhou que eu fosse falar isso. Desculpa. Use-as bastante para pegar intimidade e dominá-las por completo. Então, se você está com muito receio de começar nas máquinas que a gente chamou de mais brutas, começa nas mais amigáveis, né? E começa assim, usa legal mesmo, pega uma intimidade com essa máquina. Isso vai te ajudar muito a você conseguir já uma segurança, você deixar um pouco a insegurança de lado, mesmo sendo máquinas mais tranquilas, tá? Você conseguir aprender melhor e dominar aquelas mais fáceis, vai te dar mais segurança na hora de você começar a mexer nas máquinas mais brutas. Segundo ponto, mantenha sempre uma postura corporal ao usar as máquinas. Cara, eu vejo isso errado o tempo todo, tá? O pessoal vai usar a máquina e fica todo torto, ou fica sem apoio, ou pega na máquina de qualquer maneira. Olha só, para operar máquinas de marcenaria, você tem que estar... Vou até abrir mais aqui, ó.
você tem que estar com uma base firme no chão, tá? Como se você fosse lutar mesmo. Bota a tua base com o pé, né? Estabiliza a tua base no chão, segura a máquina legal, entendeu? Bota uma postura interessante, não fica torto, não fica torta, tá? Fique confortável, postura de segurança. Por quê? Qualquer tranco que a máquina dá, você não pode ser levado, você não pode desequilibrar. Você tem que estar seguro e segura para dominar aquela máquina, para você assumir o controle da situação. Então você manter uma boa postura, manter uma boa base no chão é importantíssimo, tá? Terceiro ponto, use uma pegada firme ao segurar as máquinas. Isso para mim, cara, sinceramente, é o primeiro ponto para você dominar as máquinas. Eu acho que até já comentei aqui há alguns minutos atrás, né? A pegada, a firmeza, tá? É a primeira coisa para você dominar a máquina, tá? Segure firme, né? A máquina não morde, né? Segura de verdade. Por quê? Você segurando ela, a chance de você se machucar na lâmina, né? Vamos lá, vamos pensar na tupia. Deixa eu ver se tem uma coisa para representar a tupia. Tese aqui, ó. O Nescauzão. Então, ó, imagina aqui, ó. Você tá com a tupia aqui, segurando aqui. A fresa tá aqui. Se você tá segurando bem firme aqui, ela deu um tranco, beleza, você tá segurando aqui. Ela não vai virar a fresa pra tua mão. Opa, tô fugindo muito da câmera. Ela não vai chegar e fazer assim, ó, virar a fresa pra te machucar, não. Você tá aqui, ó, segurando ela aqui na mão, de preferência a outra aqui, estabilizando, ó. Qualquer tranco que for dar, você tá na pegada, tá? Você tá garantindo que você vai estar dominando aquela máquina, independente do movimento que ela for fazer, tá? E quarto ponto, utilize o EPI chave nesse momento. Qual é o EPI chave? Protetores auriculares, é ou não é? Já até falamos sobre isso. Por quê? Quando o barulho diminui, automaticamente o teu medo também diminui. E aí eu vou até te lembrar alguma situação aqui, né? Situações genéricas. Mas isso é natural do ser humano, né? Muito comum, como, por exemplo, quando a gente ouve um barulho muito alto no meio da rua, assim, do nada, tipo, um barulhão, o que acontece? Cara, a gente toma um maior susto, nosso coração dispara e a gente fica assim, ó, 100% em alerta. Né? Aquele medo, cara, que susto, mas é um susto misturado com medo, você não sabe o que está acontecendo. Tá? Uma curiosidade, que agora eu até lembrei de uma coisa que aconteceu há uns bons anos atrás, mas aqui na minha rua, em frente ao meu prédio, tinha uma árvore daquelas centenárias, sabe? Larga, 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 gigante mesmo, muito grande. E um belo dia, essa árvore caiu. Tava de noite, deu tudo certo, né? Entre aspas, foi tudo tranquilo, mas essa árvore caiu. Eu tava aqui no meu quarto, tranquilão, fazendo minhas coisas. De repente, eu comecei a ver o barulho daquela árvore caindo. A minha cabeça entendeu que tinha um prédio caindo do meu lado. De verdade, assim, a minha cabeça automaticamente entendeu que tinha um prédio caindo, de tão alto, estrondoso que era o barulho daquele negócio. Meu coração disparou, eu meio que corri assim pra varanda. Que é isso? Aí vi a árvore meio finalizando a queda assim, né? Então, cara, esse barulhão é natural. É natural, vai acontecer no teu dia a dia, vai acontecer com as máquinas. Então, se você consegue reduzir esse ruído gigante, você já, né, o teu medo já diminui, você já ganha mais segurança para começar a encarar o problema. Então lembra que eu falei que aquele protetor auricular gigante foi uma das coisas que me permitiu começar a usar as máquinas? É verdade, não estou exagerando não. O que mais? Agora vamos, solução, parte prática, né? Então quero te dar algumas dicas de manejo das máquinas. Já até falamos alguma coisa daquele lance de hesitar ou não hesitar. Então vamos lá, primeiro ponto, segure firme a máquina, né? Lembrou da pegada. Então, ó, segura ela firme, liga a peça afastado da sua máquina de madeira, né? Vou imaginar aqui uma serra circular. Não tem nada que se pareça aqui com ela, mas tudo bem. Tô aqui, ó, pega da serra circular, você vai pegar, segura firme, com ela totalmente afastada de tudo. Esquece o projeto, estamos falando só de máquina por enquanto. Você vai ligar a máquina e vai observar ela por alguns segundos, né? Vira ela assim, olha a lâmina dela, não enfia na sua cara, né? Mas olha aqui, ó. Beleza? Olhou, vira ela, pegada firme, você tá dominando, você não vai deixar cair, não tem porquê, né? Você é muito melhor, muito mais forte, muito mais consegue dominar aquela máquina, não é a máquina que vai te dominar. Então faz isso, por quê? Isso vai começar a desmistificar aquela máquina para você. Pega a máquina com firmeza, liga ela, deixa ela funcionar o tempo, olha assim, pô, legal, interessante, tal, desliga. Faz isso, tá? Começa com isso, que você já vai começar aí a quebrar essa barreira. Né? E você vai ver que a máquina não morde, como eu estava falando. Dá uma observada na ferramenta, no movimento, olha mesmo, não tem problema, tá? Não vai te tirar pedaço. Beleza, segundo ponto. Apoie a máquina na base da máquina, na peça e entenda o seu movimento.
Então, assim, tem máquina, por exemplo, como uma furadeira que não tem uma base, tá? Você broca direto. Agora, a maioria das outras tem, ó, lixadeira, tico-tico, tupia, serra circular, a esmerilhadeira também não tem. Mas, digamos, mais máquinas de marcenaria, porque a esmerilhadeira também é um pouquinho de ferro, né? Mas beleza, né? Marcenaria criativa tem um pouco de tudo, a gente sabe disso. Por isso que a gente acaba comprando um monte de máquina. Então, apoie a base da máquina na bancada, tá? Entenda o movimento, tipo, entenda o movimento da máquina, né? Eu vou ter que empurrá-la para frente, eu vou puxar ela para trás. O que eu vou fazer? Até onde que ela vai ter que ir, né? Você entender isso antes de você começar a fazer a tua usinagem. Você deve estar falando, pô, mas como assim entender o movimento? É só empurrar para frente. Nem sempre. A tupia, por exemplo, tem algumas situações que é interessante a gente puxar a máquina e não empurrar. Depende ali do movimento que a fresa está fazendo. E você vai entender isso na hora que você pegar a sua tupia. Vamos lá, tupiazinha aqui, ó. Tupia, peça de madeira. Quando você encostar a fresa na madeira, ela vai tender a jogar para um lado e não para o outro, tá? E quando ela jogar para um lado, é exatamente para o outro que você tem que direcionar a sua máquina. Porque se você deixar ela ir para aquele lado, você está cedendo ao movimento da fresa. É o contrário, você tem que puxar contra o movimento da fresa. E aí você tem muito mais domínio, porque ela não empurra a máquina, beleza? Só uma dicasinha aqui, já entrando aqui nessa parte da tupia. Então, para que lado você vai conduzir a sua máquina, tá? Vai aos poucos entendendo isso, tá? Para você, esse medo, você não vai chegar e pegou, ligou, fez o negócio. Não é assim, tá? É aos poucos. Beleza, com a máquina ligada, aproxime-a do local de usinagem. Então, ó, lembra que eu falei? Ah, claro, devagar, bem grifadão aqui, ó. Então lembra aquele erro que eu falei para você não apressar o movimento, não querer fazer a usinagem mais rápido do que ela tem que ser feita? Então, deixa a máquina usinar com conforto. A máquina tem um tempo de usinagem. Se você empurra muito, se você pressiona muito a máquina para terminar aquela usinagem, você até consegue observar, ouvindo, que a máquina muda de som. Você começa a forçar o motor, você começa, enfim, a máquina começa a reclamar de verdade. Então, é ruim para a máquina, e é ruim porque qualquer tranco que der ali vai ficar maior ainda, tá? Se você for devagarinho, domina a máquina, empurra devagar, tá? Você não vai empurrar forte e dominar fraco, é ao contrário, muito domínio e pouca condução. Imagina uma tupi ou uma serra circular, você vai empurrando devagarinho, devagarinho. Cara, não tem erro, entendeu? A máquina vai cortando ali um pouquinho, 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 pouquinho. Ela não vai estar nunca sendo forçada, nunca, sabe, tentando jogar alguma coisa, tentando jogar ela para um lado para o outro. Vai devagar. Faça isso no início, comece devagar, beleza? Depois você já está criando essa intimidade, já olhou para a máquina, já entendeu o movimento, já ouviu o barulho, já botou um produtor auricular. Agora que você vai começar a usinagem, faz isso devagar. Não apresse seu movimento querendo terminar logo e não se esqueça de manter a pegada firme, tá? São dicas essenciais para você vencer o seu medo, para você dominar o seu medo. Beleza, quarto ponto, bateu em segurança? Porque às vezes bate, né? Então vamos lá. Se for uma máquina de gatilho, né? Clec, 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 você bateu em segurança, a máquina deu uma tremida, fez algum movimento estranho, beleza, larga o botão da máquina e continua a segurar ela paradinha no mesmo lugar que ela tá, beleza? Mantenha a pegada firme. Eu até botei aqui um exemplo: serra circular, tico-tico, tupia. Tupia, quando a gente está usinando ela no meio da peça. Por que eu falei para você largar o botão e manter ela? Porque deu um tranquinho, você dominou, larga o botão para ela não continuar dando tranco. Só que você, muitas vezes, tentar tirar a máquina dali pode bater a ferramenta em parte da madeira e dar mais tranco e te assustar mais ainda e piorar as coisas, beleza? Então, larga o botão, mantém a máquina ali. Se você achar que tudo bem. Se você se o fato de você manter a máquina ali continuar batendo, né, fazer a ferramenta bater, aí sim, de repente, é o momento de você tirar, tá? Mas, por exemplo, uma serra circular, não tira. É muito disco enfiado dentro da madeira para você querer tirar. Não se faz isso, beleza? Tico-tico é a mesma coisa. Deixa ela parar lá. Deixa ela terminar de girar paradinha no lugar. Tá certo? Ou, por exemplo, se você estiver operando com uma tupia na lateral da máquina e a máquina deu um tranco ou bateu alguma insegurança, aí sim, você está dominando a máquina, tem espaço para fora, né? Você não está dentro da peça. Tem espaço para fora, a peça está só de um lado. Aí você, dominando a máquina, afasta ela e a tupia não tem gatilho, ela tem um botão. E você vai lá e desliga no botão a tupia. Beleza? Espera ela acalmar, tranquilo. Beleza, você está retomando o controle sobre a máquina, tá?
Olha lá, tupia, por exemplo, boleando ou copiando, né? Que é essa usinagem que a gente faz pela lateral da peça. Esmerilhadeira também. Já aconteceu comigo de eu cortando metalão com a esmerilhadeira. Por que isso acontece? Porque a esmerilhadeira ela tem um disco, assim como a serra circular. E se você, por acaso, fizer um movimento assim, ó, e não assim, o disco corta, né, para baixo, digamos assim. Acho que tá dando para entender, né? Se você fizer um movimento de girar esse disco, ele vai, se você já tiver começado a fazer o corte, ele vai gripar na peça, ele vai travar ele na peça e aí pode dar tranco, enfim. É uma coisinha um pouquinho mais detalhada. Então já aconteceu comigo também, né? E o que a gente faz? Às vezes o negócio tá lá dentro, você não consegue. Cara, calma, segura ela, mantém firmeza, desliga a máquina, né? Vê se dá para tirar aos poucos. Então é manter a calma, tá? Entender a situação que você está fazendo e reduzir ali aquele primeiro momento, aquela situação mais tensa no início, quando bate uma insegurança, quando dá um tranco, para você retomar o controle, beleza? Ok, então vamos ver mais esse ponto aqui, dominando as máquinas. Bom, à medida que você pratica mais, né, você fica mais, vamos lá, à medida que você pratica mais confiança você ganha e mais domínio sobre a máquina você tem. Então, isso aqui, tudo que a gente falou aqui é para você que está com medo agora, que você ainda está receoso, receosa, ainda está começando. É claro que para quem já opera, eu acho que teve muita lição aqui também, né? Lição de cuidado, lição de respeito, né? Enfim, até o fato de você operar a máquina, você postura, protetor auricular, EPI, eu acho que tudo isso serve para todo mundo, é ou não é, gente? Mas, depois que você começa a ganhar uma certa intimidade, se você conseguir administrar o teu medo e não jogar ele para fora, tá tudo bem. Você já vai se sentir seguro, já vai se sentir segura para continuar o teu trabalho com aquela máquina sem muito problema, é ou não é? O segredo é realmente encarar o medo e, claro, com uma orientação certa, né? Com uma orientação legal. Então, ó, já aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. E na imersão, ou melhor, na Semana Objeto Construído. Tá inscrito? Tá inscrita? Então, eu vou esperar 2 segundinhos aqui para você se inscrever. Mentira, eu vou esperar nada, mas se inscreve lá. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes da gente terminar, aí pro nosso passo a passo. Para eu entender como é que tá o movimento. O Zé Carlos falou, eu tô treinando com uma tupia laminadora, mas depois do primeiro contato com ela, fiquei dias sem coragem de pegar nela de novo. Só assistindo a vídeos pra ver. É isso, cara. Normal. Mas, ó, treinando com uma tupia depois do primeiro contato. Agora eu fiquei curioso pra saber se esse teu contato você chegou a usinar alguma peça, se você só ligou ela. Como é que foi aí? Fiquei curioso, José. E o Gavião falou, e quanto à segurança, sou formado como técnico em segurança e medicina do trabalho. Cara, que demais! EPI e EPC, e dispositivos de proteção de máquinas, tanto os que já vêm na máquina, como os que podem ser adaptados também. Caraca, cara! Pô, Gavião, legal, cara. Eu tô muito amarradão com essas informações. Você é um cara gente boa que tá sempre aí com a gente também. Você, o Zé Carlos, a semana inteira aí trocando. E, cara, é muito bom saber que tem mais isso e mais coisas aí pra gente trocar ideia, né? Porque nem sempre, não necessariamente quando a gente faz marcenaria, a gente sabe consertar a máquina, sabe resolver o problema das máquinas de dentro. E, cara, eu já tive muita dificuldade, principalmente as máquinas maiores, né? As máquinas estacionárias. Muito bom, Gavião. A gente vai conversar muito ainda sobre isso, cara. Então, pessoal, sexta-feira, estamos terminando a nossa live, a nossa aula de aquecimento. E, ó, vamos dar aquele pequeno passo a passo para você aplicar aí, não ficar só na teoria. Primeira coisa, separe aquela máquina que te deu medo da última vez que você pegou. Ó, o José Carlos já sei exatamente qual máquina que ele vai pegar, é ou não é, Zé? Então, segunda coisa, siga o passo do item anterior na prática. Lembra que eu falei, ó, pega a máquina, liga, observa, né, dá uma observada, se acostuma com ela, beleza. Próximo passo, você vai, pegou, apoia ela na mesa, entende o movimento, legal. Terceiro passo, você vai, chega um pouquinho perto para fazer aquela usinagem, dominando sempre, né, devagar e tal. Então, vai começando a botar isso em prática aí, nesse momento. E procure fazer pelo menos 3 usinagens seguindo esse passo a passo anterior, tá? E, se você quiser, vai ser muito bom, né? Segue o quarto e quinto passo, que é o seguinte, faz uma postagem no Instagram do processo, né, dos testes aplicados. Qualquer usinagem, qualquer foto da máquina, de você com a máquina, né, qualquer coisa que você tirar a foto aí,
posta lá no Instagram, que o importante é não se esqueça de comentar, né, de contar como foi a sua experiência e o quanto isso contribuiu com a quebra da barreira inicial do medo, tá? Então, vamos trocar essa ideia, cara. Bota lá, pô, isso foi assim, foi assado, adiantou, não adiantou, eu acho que ainda falta, ou acho que já tô começando a me acostumar, né? Vamos conversar sobre isso. E é lógico, marca Design Oficina e a gente troca essa ideia por lá, a gente troca as nossas experiências através desse contato. Tá certo? É isso, meus amigos. É isso. Zé Carlos falou: liguei e coloquei na madeira e levei os trancos. Pode crer, cara. Então, olha só. Minha dica aqui pra tupia. Apoia bem a base dela. Então, segura ela na parte de cima aqui, ó. E segura ela também. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Segura ela aqui na parte de cima e a outra mão vai aqui, ó, embaixo. Né? A base dela tá aqui. Apoiou, por exemplo, na pontinha da mesa, porque a fresa tá aqui, né? Você não chegou, não encostou ainda. Então, apoiou aqui, ó, vem nesse domínio. Ela vai dar um tranco para frente, ela vai dar um tranco para trás, tá? Ou um ou outro, como eu falei. Mas o lance é você ir aos pouquinhos, sentir esse tranco e conseguir encostar ela na peça sem ela dar tranco, tá? Você conseguir ter essa firmeza. Outra coisa é o seguinte, com a tupia você tem que tirar um pouquinho de pouquinho, tá? Madeira, você não vai lançar a fresa para dentro da sua peça de madeira esperando que ela tenha né, que ela consiga usinar aquilo. Não, é aos pouquinhos. Então, passa um pouquinho assim ó, na lateral para você ir se acostumando, beleza? Vai ali com a pegada nas duas mãos, que isso pode te ajudar, esse domínio, né, essa firmeza na pegada. Eu acho, na minha opinião, uma das coisas que mais ajuda. Tá certo? Galera, é isso aí, eu vou liberar vocês sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez. E aí é o seguinte, ó, mais alguns recados. Primeira coisa é o seguinte, aproveita, deixa aquele like aí,